Boa noite, Laila, maravilhosa. Boa noite, esposa vitoriosa. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, esposa maravilhosa e vitoriosa, pelo poder do sangue de Jesus, né? Que lindas vocês aqui. Boa noite, Juninho. Você tem que pedir para participar, Juninho. Boa noite. Nícia também, né? Boa noite, boa noite. Esposas maravilhosas, esposas vitoriosas pelo poder do sangue de Jesus. E hoje vai ter um esposo, né? Hoje vai ter o psicoterapeuta Juninho Deusemi. Juninho Deus. Olha ele aí, ele já está entrando aqui. Boa noite. Olá! Deixa eu virar minha câmera aqui. Deixa eu ligar o microfone dela aqui. Olá, Jô, como vai? Boa noite, sejam Boa noite. bem-vindos. Obrigado. Prazer estar com você aí, com todas as esposas, com todo mundo. Hoje deu muita gente dizendo que ia ver a nossa live, hein? Bacana. Não, e eu ouvi de uma pessoa que nem sabia que existia essa história dos temperamentos. É mesmo? Sim, a pessoa não sabia que era a Lili, a dona do salão no qual eu frequento, né? E Aham. aí ela falou, nossa, eu não sabia, então que interessante essa história dos temperamentos tal. E olha aí, né? Eu creio que tem muita gente como ela. Exatamente. Mas é isso mesmo, né? E aí a proposta nossa hoje, nós vamos dar uma passada rápida sobre essa teoria mas entender como que o Espírito Santo age, que é o nosso foco principal aqui, né? Os temperamentos à Exatamente. luz da fé católica. Exatamente. Quero já agradecer a todos que estão entrando. Estou vendo que não está parando de entrar gente, né, Nícia? Eu falei, Sim, Nícia, você dá uma olhada aí no povo. E muita gente entrando, né? Como que você está, maravilhosa, esposa vitoriosa? graças a Deus, bem, Jô. Sempre com a graça, né? Aqui tá dando para ver, ó, a Janete já entrou aqui, a Ana, a Laila, a Marilyn já está aqui conosco, a Dani Marinho, Karen, tem Pone. Karina, já tem bastante gente aqui conosco, graças a Deus. Que bom. Vamos iniciar então? Vamos. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, 20. vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor Jesus, nós te oferecemos essas 5 cruzes para vos honrar em vossas 5 chagas, sem nos esquecermos das 2 mais doloridas, a coroa de espinho e a ferida causada pelo peso da Santa Cruz em vossos santos ombros. Clamamos o vosso preciosíssimo sangue sobre essa live, sobre o sinal da internet, sobre mim, sobre o Juninho e a Anícia, sobre os nossos aparelhos telefônicos, nossas casas, sobre todos os sinais, casas e aparelhos que estão vendo a nossa live, sobre todos aqueles que verão. Eu clamo, Senhor, por meio dela, do Imaculado Coração de Maria. Amém. Muito. Juninho, me fala um pouquinho aí de você, antes da gente entrar nessa história dos temperamentos. Você, qual é a diferença entre um terapeuta e um psicoterapeuta? Então, não, na verdade, o psicoterapeuta, a terapia, ela tem várias abordagens. As pessoas tendem a imaginar que todo mundo é psicólogo, né? E não, eu não sou psicólogo, eu sou filósofo e me especializei em filosofia clínica. Então, a minha terapia ela é feita a partir da filosofia.
que é a busca nas raízes históricas, né, de tudo que a pessoa traz hoje na vida. Então, a gente tem uma história que nos trouxe até aqui. E muitas coisas que a gente vai vivendo hoje, dificuldades do hoje, estão ligadas à nossa história. A gestação, a primeira infância, a segunda infância, porque nós não somos livres de nada que nos acontece, né? Então, a filosofia busca isso, busca ver essa estrutura de pensamento, como que a pessoa enxerga o mundo. É por isso que eu me interessei também pela teoria dos temperamentos, porque é uma ferramenta importante também no autoconhecimento, no entendimento de como eu ajo diante das coisas que me acontecem, né? Então é importante conhecer o meu e conhecer daquele com quem eu convivo, né? Sim, e quando isso entrou na terapia, né, no seu atendimento ao paciente? Porque se a gente for olhar nas literaturas, parece que é uma coisa muito antiga, mas se a gente for olhar no nosso conhecimento, né, comum das pessoas, parece ser uma coisa muito nova. É. Na verdade, assim, eu conheci a teoria dos temperamentos assim, há mais de 15, talvez quase 20 anos, quando nem se falava ainda tanto dos temperamentos. Com o advento da internet, muitas coisas vão se atualizando, né? Alguns assuntos vão vindo à tona e as pessoas vão replicando e aquilo acaba viralizando. Então, hoje você tem muita gente falando sobre temperamentos, mas já tem muitos anos que eu estudo sobre temperamentos. Eu conheci a teoria dos temperamentos no encontro de um grupo que existia lá no bairro industrial, na paróquia São José Operário. Foi lá que eu conheci pela primeira vez. Então, assim, na minha terapia já há pelo menos 15 anos, com certeza, eu aplico a teoria dos temperamentos. Juninho, e outra coisa também, existe dois temperamentos, igual vocês dois. Eu achei o máximo o vídeo que vocês fizeram, gente. Nisso, eu amei. Por isso que eu já chamei o sangue de Jesus, tá? Não vai cair nada. Obrigada, Ju. Obrigada. Eu amei. Existe a possibilidade de dois temperamentos serem bons de conviver? Por exemplo, assim, tal temperamento com tal combinam mais do que tal e tal. Existe isso, Júnior? Não, na verdade, assim, o que seria o temperamento aí na visão mesmo católica, né? Sim, Nós temos uma natureza que foi dada por Deus. Então, assim, você tem características externas que são visíveis. O seu cabelo, a cor da sua pele, os seus olhos. Isso a gente vê. Mas as nossas características invisíveis também existem e foram dadas por Deus. Então, eu preciso entender de onde eu estou partindo para eu saber o que eu tenho de potencial e o que eu tenho de trava, né? Aquilo que eu preciso lutar contra para eu ser santo. A proposta é essa, buscar a santidade, né? Então, na questão da convivência, não. É um temperamento ajudando o outro. Um casal, qual que é a proposta do sacramento do matrimônio? É um ajudar o outro a ir para o céu. Então, se a gente começa a buscar se existe um temperamento melhor para se encaixar no meu, isso é perigoso, né? Então, é mesmo eu me vencer para que eu consiga ajudar o outro nas dificuldades, nos limites dele. sim, com certeza. E hoje nós vamos falar, né? Vai ser uma série de 4 temperamentos, né? Aí eu quero que você fala dos 4 temperamentos. E hoje a gente começa por um. Pode dizer, Júnior. Exatamente. Então, os 4 temperamentos. A teoria dos temperamentos começa lá com Hipócrates, identificando os fluxos do corpo humano. A bile negra, a bile amarela, o sangue, a fleuma. E ele percebia que cada um faz com que a pessoa reaja de um jeito. Aquele fluxo maior dentro do organismo faz com que a pessoa reaja de um jeito. Depois veio Galiano e nomeou esses temperamentos mesmo, né? Como sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Mas, basicamente, qual que é a diferença? Nós temos 2 temperamentos que são temperamentos quentes. O que é um temperamento quente? Uma pessoa, quem tem temperamento quente, é uma pessoa que reage muito rápido aos estímulos externos. Então, uma pessoa que dá respostas rápidas, né?
Então, aconteceu alguma coisa, ela dá resposta rápida, ela resolve coisas rápidas, ela tem iniciativa. Então, esse é o temperamento quente. O temperamento frio, são dois também, eles demoram mais a reagir aos estímulos externos. Então, assim, nós temos uma brincadeira para falar sobre isso, né? Que o temperamento quente, ele age 2 vezes antes de pensar. O temperamento frio pensa 2 vezes antes de agir, né? Agora, entre os quentes, nós temos um que é superficial e um que é profundo, né? O superficial, o sanguíneo, e o profundo, o colérico. Então, os dois são de resposta rápida. Mas o sanguíneo é superficial, é o fogo de palha. É igual biscoito de polvilho, só faz barulho. Então, o sanguíneo é Anícia, aquele assim... Nícia, por que você sorriu? Você tem algum sanguíneo perto de você, Nícia? Ah, por acaso tenho. É isso aí, velho. Sim, O sanguíneo é sim. isso. Então, o sanguíneo ele responde rápido, mas ele é superficial, ele não permanece muito tempo, né? E o colérico, que é o que nós vamos falar hoje, ele é o temperamento quente, responde rápido, mas ele é profundo, né? E dos dois frios, nós temos o melancólico, que é aquele que demora a responder, mas tem profundidade, né? É denso, é profundo. E o fleumático, que também demora a responder, mas ele é superficial. Qual Então, é a o, gente entende. qual é o temperamento de vocês? Eu sou sanguíneo, E eu melancólica. a Anícia é melancólica. Então, assim, a Anícia demora a tomar iniciativa, mas ela é muito profunda. O melancólico, e nós vamos falar mais nas próximas lives, mas o melancólico é aquele que tem uma memória de elefante, né? Lembra de coisas antigas, lá da sua infância, guarda com muita profundidade. O símbolo do melancólico natural é a terra, né? Você coloca um pedaço de pau na terra, a marca fica lá. O sanguíneo é ar. Tá aqui, tá ali, tá para tudo quanto é lado ao mesmo tempo. Então, o sanguíneo ele é quente, mas ele é superficial, demora. Aí você vai perceber que cada temperamento tem um potencial, mas tem também um defeito dominante, que é importante a gente observar, né? E Então, depois que a gente conhece, Jô, o interessante é a gente saber que tudo é pela graça, né? Então, Sim, assim, somos diferentes. Mesmo que fôssemos do mesmo temperamento, somos pessoas diferentes. sim. Então, pela graça é possível conviver. E a gente, para melhorar o temperamento, precisa pedir ajuda para Deus, né? nós vamos ver ao longo da live aí, mais para frente, você que está chegando aí, fica, ó, e compartilha a live com outras pessoas, deixa a mensagem aí, porque aí o Instagram vai entregando para mais gente também, né? Aperta o coraçãozinho, mas você vai ver que é possível vencer aquela dificuldade do meu temperamento. Porque o conhecimento do temperamento não é para que eu fique acomodado, para dizer, eu sou assim mesmo, né? Não tem jeito. Não, tem jeito. Eu não vou mudar o meu temperamento, mas pela ação do Espírito Santo, eu vou conseguir moldar esse temperamento com a graça. Então, a graça é fundamental nesse processo, né? Sim. Júnior, antes da gente entrar no temperamento de hoje, que é o colérico, Uhum. né? Essa pessoa que vos fala é colérica. Colérica. Antes da gente entrar no temperamento colérico, eu queria que você contasse aquela história da casa pegando fogo. Para mim foi a melhor definição de todos os temperamentos. Pois é, eu faço essa brincadeira quando a gente prega lá no MCM, né, no Encontro de Casais, Movimento de Casais com Maria da Gospel. Então eu faço, vamos imaginar que aconteceu um incêndio na casa da Gospel, né? Então, o colérico é aquele que fala, ó, você pega o balde, você pega a mangueira, o fogo está comendo lá e derrubando tudo, e o colérico lá, ó, pega aqui, você faz isso, faz aquilo. A equipe daqui, você é responsável pela essa equipe aqui, e vai para cada um lá, você liga para os bombeiros, você liga para a polícia militar, você evacua os outros prédios aqui do lado. Então, ele organiza tudo, resolve tudo, vê o que tudo está acontecendo. Tem uma visão periférica impressionante. Ele enxerga os problemas muito facilmente fora dele, né? Consegue controlar. E consegue organizar e controlar tudo, né? É líder nato, o colérico. O sanguíneo
O sanguíneo começa, né? Você liga pro bombeiro. Não, peraí, liga pro padre. Aqui, a gente tem que chamar o padre. Chama o padre pra quê? O padre não é bombeiro, não é nada, não vai apagar incêndio. Ah, não, pega a mangueira, não volta. Aí ele vai, tropeça na mangueira, cai, volta. Arruma aquela confusão, porque o sanguíneo, ele quer tomar iniciativa. Ele toma iniciativa muito rápido, mas ele não permanece. Ele tá lá apagando o incêndio, o outro chamou atrás, ele volta, vai buscar água para quem tá apagando o incêndio. Quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não dá conta de fazer muita coisa, não, né? Começa uma coisa e não termina. Se ele começou a jogar água lá, daqui a pouco ele está buscando o abafador, ele está saindo para chamar o bombeiro também. Então, assim, ele não tem essa constância e não tem organização. O sanguíneo precisa muito da ordem, de cultivar a ordem, ter uma boa agenda. Isso é fundamental para o sanguíneo, né? Sim. O melancólico, ele vai parar diante do fogo e vai falar: oh, Jesus, misericórdia. Quem faria uma maldade dessa? Quem colocaria fogo na casa da gospel? Pelo amor de Deus, que maldade. Vamos rezar, gente. A humanidade está perdida mesmo. Não é? Vamos rezar, gente. Cada um pega um terço e o fogo lá comendo. E o melancólico lamentando e querendo saber quem pôs o fogo e por que pôs o fogo. Eu lembro que há 20 anos atrás colocaram fogo também numa casa aqui perto. Mó tristeza. O melancólico é isso, né? Ele vai se lamentando e murmurando. E o fleumático passa, olha, é fogo? Ó, parece fogo, né? Aí vai lá no boteco, pega, toma um refrigerante, volta. Aí é fogo mesmo. Ó, tá destruindo tudo, hein? Vai acabar com tudo. O fleumático, o defeito dominante dele é essa assídia, né? Essa mornidão, que ele precisa lutar contra ela também, permanentemente. Então, cada um vai ter os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Importante a gente conhecer de onde a gente está partindo e tomar as decisões certas a cada dia. Isso mesmo. E você que está nos ouvindo e nos vendo, por favor, fale aí qual é o seu temperamento. Ah, já tem gente falando Já aqui. tem? Olha, fale, compartilhe, manda ver um vídeo. Ele já se identificou aqui como sanguínea. Olha Cordeiro, Lilica também. Tá todo mundo gostando. Ai, que bom, isso Agora mesmo. quer saber qual é o dela. Isso mesmo. E nós vamos, né, Júnior, falar sobre todos os temperamentos durante todas as segundas-feiras de agosto. Deu certinho, porque agosto deu 5 segundas-feiras. Então, essa primeira segunda-feira será colérico, a outra vai ser sanguíneo, e assim sucessivamente, sendo que a última segunda-feira de agosto, nós vamos fazer um spoiler do curso que está na plataforma do Juninho, que é Seja Homem, né, Júnior? Isso. Então a gente vai fazer, vai ser muito bacana, então todos vocês vão saber exatamente qual é o seu temperamento, como lidar com esse temperamento da melhor forma possível, com a graça, mas sobretudo, né, Juninho, com a decisão. A decisão, por exemplo, eu estava falando sobre os temperamentos lá com a Lili, né, com a minha cabeleireira, e ela virou para mim e falou assim: Jô, mas por que você acorda 4 horas da manhã? Não tem necessidade. Você trabalha tanto. A gente vê que ela é lá do Prado, né? Então, ela realmente consegue ver o meu cotidiano. E aí ela falando assim, mas não tem necessidade disso. Eu falei, lógico que tem. Se eu não rezar o rosário todos os dias, o rosário é minha coleira. É a minha coleira. Se eu não rezar o rosário todo dia, ninguém me aguenta. Ninguém vai me aguentar. Por quê? A minha liderança, ela vai deixar de ser uma liderança com autoridade divina para ser uma liderança autoritária. E esse, Júnior, é a minha maior luta. A minha maior luta é comigo mesma, para que eu seja uma líder com autoridade do céu e morra que é autoritária.
Aham. Porque é muito parecido uma coisa com a outra, mas faz toda a diferença, não é? O que que você me fala disso? Não, faz. E a gente tem que entender exatamente isso. O que que eu preciso fazer para vencer as dificuldades do meu temperamento? Eu estou vendo aqui a Michelle falando, eu acredito que a gente tem um temperamento predominante e temos um pouco dos outros. Por que que essa impressão? Nós temos um dominante e um subdominante. Mas por que a gente tem características dos outros temperamentos? Porque aí já passa para a questão da personalidade, daquilo que eu vou construindo a partir daquilo que eu sou. Eu tenho um temperamento, Deus me deu um temperamento, eu nasci com ele e não vou mudar nunca. Mas eu posso vencer a mim mesmo. Porque para que eu seja santo, para que eu alcance o céu, para que eu realmente faça o projeto de Deus acontecer na minha vida, né? Eu preciso me vencer. Porque se eu me Sim. deixar levar pelos meus instintos, né, humanos, o ser humano sem Deus é triste, O ser miserável. humano é o que eu falo lá para as esposas. O ser humano sem Deus, ele vai ao caos, né? Literalmente, literalmente. A própria gravidade da Terra, ela puxa para baixo, e ela puxa para os infernos mesmo, que estão lá embaixo. Então, o ser humano sem Deus, sem o autoconhecimento, ele vai ao caos. Ele vai ao caos. Eu fiquei sabendo de temperamentos um dia que a Valentina chegou aqui em casa com esse livro, eu também não sabia. Eu Sim. não conhecia o que era temperamentos. E aí ela chegou aqui em casa com esse livro, Temperamento que Deus te deu. Isso deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que ela chegou com esse livro. Leu e começou, mamãe, você é assim. Papai, você é assim, eu sou assim. E isso foi assim, me enriqueceu demais. E eu vejo o seguinte, hoje eu entendo mais o meu marido, que é sanguíneo, o Hudson, ele é sanguíneo. A Valentina, eu acho que ela está transitando, eu não sei se é porque ela ainda está formando a personalidade, né, o caráter. Eu acho que esse temperamento, o segundo, no caso, né, eu acho que é o que depende do meio que você vive, eu acho que ainda está formando ela. Então, eu ainda estou em dúvida, assim, de qual o temperamento exato que ela é. Mas, esse conhecimento, Júnior, aquela palestra que você deu lá nas esposas, aquilo ali foi tão enriquecedor, foi tão maravilhoso, que a gente consegue ter compaixão do outro. Entendeu? Compaixão mesmo, porque, assim, na hora que você explicou lá que você tem uma facilidade de começar muitas coisas e não terminar nada, eu falei, gente, eu conheço uma pessoa desse jeito. E isso me tirava do sério, literalmente. Isso era uma coisa que me deixava muito chateada, nervosa. Então, aí a gente pensa assim, se uma pessoa que ela estuda isso, ela se dedica a isso, ela ajuda outras pessoas a resolverem problemas. Igual eu vi lá na sua bio, que você atende famílias enfatizando e dentro das virtudes. Eu achei aquilo lá, assim, muito bacana, sabe? Então, assim, se você vê uma pessoa que é uma pessoa que você sabe que tem um conhecimento, que sabe usar as ferramentas desse conhecimento, se essa pessoa tem dificuldades, imagina nós, né, Nícia? Seres mortais como nós, né? Mas vamos lá. Então, Vamos vamos lá. falar do colérico. Colérico. Pois é, temperamento quente e profundo, né? Veja quais são as virtudes do colérico. O colérico ele é extremamente rápido para ver ele tem uma visão muito clara das coisas, ele realmente enxerga os problemas, ele enxerga as dificuldades, ele enxerga o que deve ser feito, ele é um líder nato, né? Uma pessoa que tem mesmo essa capacidade incrível. Mas o colérico ele tem um problema que ele enxerga tudo do lado de fora. Ele não olha para si, para os próprios problemas, né? O colérico ele acredita de fato ser perfeito. Se ele não entende
a necessidade de mudar muitas coisas em si mesmo, ele vê os problemas do outro, mas os dele ele não vê, né? Até porque ele se acha o modelo. Ele acha o modelo da perfeição. Nos encontros também a gente canta as músicas de cada temperamento. E o colérico é aquele, né? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou errado. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Quer dizer, eu errei em achar que eu estar do seu lado bastaria, porque basta. Você não precisa de mais ninguém, não. Você precisa só de mim. Né? Eu sou a medida de todas as coisas. Então, assim, o colérico, ele se acha mesmo. E aí, agora, não é que ele seja uma pessoa difícil de conviver. Né? Ele está operando a força da sua natureza sem o socorro da graça. Sim. Porque socorrido pela graça, o colérico, ele produz coisas maravilhosas. Mas sem a graça, é o fogo. O elemento natural ligado ao colérico é o fogo. Então, assim, o fogo desordenado, ele destrói. Ele arrasa um prédio inteiro, uma cidade, uma floresta. O fogo controlado, ele aquece, ele cozinha os alimentos. Então, assim, o fogo tem que estar controlado. Agora, quem controla? Ninguém, senão o espírito. Ninguém controla o colérico. Eu tenho um filho colérico. Então, assim, ele não é convencido com qualquer argumento. Né? Quem é? O Rafael. O Rafael é colérico. E o Tiago é o quê? O Tiago é sanguíneo, igual o papai. O Rafael é o meu... Missão, né, Jô? 2 sanguíneos e um colérico. Exatamente. Missão, né? Os dois já foram meus alunos, né? O Rafael continua sendo meu aluno e é uma coisa extraordinária mesmo. Assim, é o tipo de aluno que antes de eu pensar, ele já chega, já organiza as cadeiras, já vai lá, já coloca. Então, é maravilhoso. É maravilhoso um colérico que é conduzido pela graça, né? O Rafael, é o que eu convivo mais é o Rafael. Lógico que o Tiago é maravilhoso também, mas o Rafael é o que eu convivo mais. Então eu conheço bem o Rafinha, assim, ele é maravilhoso. Pois é. Então, o colérico tem essa energia toda, tem uma vontade firme, tem foco em metas, né? Deseja vencer desafios rápidos. Então, assim, ele tem mesmo essa grande capacidade. Mas ele tem também o lado sombrio dele, né? Os pontos negativos. Mostra ser orgulhoso. O pecado capital que mais pega é a soberba. Ele é extremamente orgulhoso quando ele está fora da graça. Impaciente, teimoso. Por que o colérico é impaciente? Porque ele já enxergou 3 quilômetros à frente e a pessoa que está do lado dele não enxergou um palmo na frente do nariz, ele fica doido. Ele fica desesperado, não é possível. Você falando que o seu esposo é sanguíneo, né? Imagina uma colérica casada com um sanguíneo, se não for pela graça, não dá conta. Não dá conta. Então, é importante a gente entender que nós somos tão diferentes que o que vai nos manter unidos é a graça. Sim. Por nós mesmos, ninguém é capaz de manter um casamento, de manter essa unidade na relação sem a graça. Sem chance. Sem chance. Sim. Né? E eu não, eu tenho certeza, por isso que a gente colocou essa devoção do Espírito Santo, Júnior, no movimento das esposas, e esse texto do Espírito Santo, porque quando eu comecei a rezar o texto do Espírito Santo sozinha lá atrás, eu senti que nos dias que eu rezava o texto do Espírito Santo, essa força, né, essa força motriz que me conduzia, né, que conduz o colérico, essa força, ela era mais alinhada, sabe? E não era mais a minha vontade, era a vontade dele em mim. E assim, tem momentos assim que eu consigo perceber claramente a minha ação por mim mesma e a
e a minha ação conduzida pelo Espírito Santo. Eu falo assim, se fosse eu iria fazer assim. Mas eu estou fazendo assim porque eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo. É uma coisa assim impressionante assim, como que a gente precisa do Espírito Santo para mover a direção dos nossos temperamentos. Sim. E olha que interessante, né? O Espírito Santo tem os 7 dons do Espírito: sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, conselho. Mas tem 3 dons do Espírito Santo que atuam diretamente nos temperamentos, né? Que são os dons do conselho, da fortaleza e da piedade. Então, assim, o Espírito Santo age, e é importante a gente entender, o Espírito Santo age, né? Age sobrenaturalmente. Quando nós invocamos o Espírito Santo, ele vem sobre nós, age. E ele nos conduz, é como aquele vento no veleiro. Se a pessoa estiver remando, ela vai, mas se vier o vento, ela vai muito mais longe. O Espírito favorece isso, né? Sim. Favorece que a gente avance com aquilo que a gente tem de melhor e nos dá a graça de superar aquilo que a gente tem de pior, né? Então, esse aperfeiçoamento interior também é papel do Espírito, né? Vai transformar as nossas tendências ruins, naturais, corrigindo nessas falhas de caráter, que é isso que nos faz resistir à conversão. São as minhas falhas, os meus defeitos é que me fazem resistir à conversão. Por quê? Porque conversão é mudança de direção. Para mudar a direção, eu preciso me vencer. E imagina, e um colérico, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele faz. Sim. Ele tem aquele objetivo, ele colocou aquele objetivo e ele tem aquela meta. Enquanto aquilo não é feito, não é construído ou não é executado, ele não sossega. Então, o colérico, que no caso eu estou falando por mim, né? Ele tem que ter assim, eu acho que é muito joelho no chão, mesmo muita humildade. Por quê? Porque a gente acha que o que a gente faz a gente tem a consciência do que as nossas escolhas ruins nos trouxeram. Eu acho que o colérico ele tem essa luz assim muito clara na mente dele. Ele não é vítima. Ele não passa por vítima. É igual eu falo com as esposas. Cada um com sua cruz, e pode ter certeza, se fossem santas, se fossem Marias, tinham encontrado José. Ninguém encontrou José porque não era santa. Eu falo mesmo com ela, sabe? Porque eu tenho consciência disso em mim. Então, assim, essa coisa que você está falando, Júnior, isso é muito sério. Porque se a gente educasse os nossos filhos, colocando na mente deles a luz de um temperamento e as rédeas para conduzir esse temperamento, os nossos filhos não iriam cometer e não cometerão os mesmos erros que nós. Sim. Isso é fundamental, né? Isso é parte do 4º mandamento, porque quando a gente fala do 4º mandamento, honrar pai e mãe, uma vertente desse honrar, da honra ao pai e à mãe, é exatamente o amar como eles são, não exigir que eles mudem para que eu os ame, né? Porque não tem ressalva nesse mandamento. Se o pai é bonzinho, se a mãe é boazinha, não existe isso. É amar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe. Então, amá-los. Mas um outro ponto da honra é superar os defeitos dos meus pais. Quando eu supero os defeitos dos meus pais, eu estou honrando eles também, né? Eu sou pai, a Anice é mãe, você é mãe. A gente quer que os nossos filhos sejam melhores que a gente. Sim. Não é isso? Então, se meu filho for pior do que eu, é uma desonra para mim. Se ele for melhor, é uma honra. Agora, como que eu ajudo meu filho a ser melhor? Dando a ele as ferramentas certas. Quando ele se aproxima do altar e pede o sacramento do matrimônio, celebra o sacramento do matrimônio, a gente promete receber os filhos que Deus nos confiar e educá-los na lei do Cristo e da igreja. Então tem que ser levado a sério. Se eu fui lá e fiz esse compromisso, ninguém é obrigado a fazer, né? Mas se eu fui lá e fiz esse compromisso, eu preciso honrar esse compromisso.
Aí, quando eu entendo que aquilo que eu ofereço de bom vai ser fundamental na vida do meu filho para que ele seja realmente feliz, porque nas falácias do mundo moderno, vai ser feliz significa um monte de coisa, né? Mas Inclusive, felicidade... o resultado não é a felicidade, é exatamente a tristeza, né? A Exatamente. felicidade do mundo, ela, de início, ela nos fala, você merece ser feliz. Mas, no fundo, a consequência daquela ação de que você merece ser feliz, ela só traz tristeza e dor. Nada mais que isso. Exatamente. Então, esse dom do conselho vai aperfeiçoar a prudência, né? O colérico precisa muito mais de prudência. Ilumina a mente para discernir o bem imediato nas situações cotidianas, porque tem hora que a gente não enxerga o bem, né? E Deus, ele tem a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, mas existe, além da vontade de Deus, existe a permissão de Deus. A permissão de Deus muitas vezes permite até o mal, mas ele não permite um mal do qual ele não tira um bem maior. Mas aí eu tenho que estar aberto a deixar que Deus haja, que o Espírito haja. E para isso, preciso vencer os pontos fracos do meu temperamento, senão não adianta, né? Como que uma colérica vai permanecer casada com um sanguíneo, se não for pela graça? Com essa... entendendo o bem que está por trás das dificuldades às vezes. E vice-versa, tá, dona Jo? Como que um sanguíneo vai conseguir ficar casado com uma mulher colérica, entendeu? Que sabe tudo, que coloca tudo no devido lugar. E imagina, eu fico imaginando como é que era na sua casa, aquelas toalhas em cima da cama, o chinelo um no quarto, outro no outro. Cadê? Você viu onde está aquela notinha? Eu tô precisando daquela notinha. Eu pego as coisas, Jo, se é nota fiscal, manual, eu já entrego tudo para ela. Porque o Não, dia que eu preciso, eu só pergunto onde é que está. eu vou falar só um detalhe aqui de casa. Eu estou com a mesma chave que eu recebi quando nós compramos o apartamento, há 16 anos atrás. Não, seu marido já fez Eu, 32, duas por ano. eu acho que ele já fez umas 100 chaves. Só assim, só para vocês entenderem assim, alguma coisa assim. É Não, quando a gente for falar do impressionante. sanguíneo, vocês vão ver que é o sanguíneo. Nós vamos falar. Vai ser segunda-feira que vem. A próxima live vai ser sobre o sanguíneo. Juninho, me fala assim, pessoas da Bíblia que são coléricas. Ah, pois é. Nós temos São Paulo. E olha que interessante, né? É legal você ver o comportamento antes da graça e o comportamento depois da graça, né? Saulo, você vê que São Paulo ele não perdeu o temperamento dele. Saulo era colérico e Paulo, depois da conversão, continuou colérico. Mas Saulo, ele agia com fúria, perseguia os cristãos, entrava na casa, arrancava lá o homem, a mulher, matava em nome daquilo que ele acreditava que era um bem. Ele matava em nome do Império Romano, né? Então, assim, ele ia lá e matava e fazia isso a sangue frio, porque ele tinha muita força, coragem de fazer todas essas coisas. Mas, depois, ele recebe essa ação do Espírito, passa por um processo de conversão, as escamas caem dos olhos, né? Ele começa a enxergar de novo, e aí, essa fúria impetuosa que era antes da graça, passa a ser uma coragem apostólica. Então, assim, após o encontro com Cristo, a determinação colérica dele é santificada. Então, agora nós temos um colérico que vai usar toda a sua força, a sua coragem, a sua capacidade, a sua perspicácia para levar o evangelho aos quatro cantos do mundo, né? Paulo foi o grande desbravador da fé. Então, enfrentou naufrágios, enfrentou apedrejamento, prisão, e estava lá, né? Ele usava aquela força para prender as pessoas e para matar. Agora ele usa a força para levar o evangelho. Ao ponto de chegar a dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Por o, que Paulo conseguiu dizer isso, né? Porque o colérico, né, aquela mazela do colérico foi morrendo aos poucos dentro dele para que Cristo vivesse.
E o interessante de Paulo, eu creio, né? Eu creio que só Jesus mesmo aparecendo para Paulo para ele se converter. Por quê? Ele amava tanto a Deus, ele amava tanto a Deus, ele tinha tanto ódio aquilo que era contrário a Deus, que quando veio Jesus, ele realmente acreditou que ele era um falso profeta. Então, por isso que ele foi com aquela força toda contra os cristãos. E aí é só Jesus mesmo ali para chegar para ele e falar: olha, sou eu que você está me perseguindo, o seu Deus, o seu Criador, né? Porque, e outra coisa, além de tudo, ele era influente, né? Por exemplo, ele não matou Estevão, mas ele mandou matar. Sim. Então, ele conseguia convencer muitas pessoas naquela ideia dele. Então, foi tão fácil para ele evangelizar o mundo, porque quando ele falou de Jesus, ele também fez a mesma coisa. Sim. E é o dom da persuasão que o colérico tem, né? Aquele episódio que Paulo chega no Areópago, lá no meio dos gregos, para levar o evangelho, ele começa a ver que eles tinham vários altares para vários deuses diferentes, né? Se fosse Saulo, ele chegava lá e quebrava tudo. Botava fogo, matava os outros, cortava a cabeça. Quando ele, transformado pela graça, olha a sabedoria que Paulo age ali naquele momento, né? Ele começa elogiando os gregos. Estou vendo que vocês são muito religiosos. Vocês têm altares aqui para vários deuses. Mas eu encontrei um altar vazio ao Deus desconhecido. É desse Deus que eu venho falar. Olha a perspicácia do colérico. Ele foi muito inteligente, né? Ele foi costurando ali, como um bom mineiro comendo pelas beiradas, mas ele para chegar onde ele queria. Ele fala de Jesus. Aí depois que ele falou, ele fala da ressurreição, aí muitos vão embora, porque não acreditavam, mas muitos se convertem. Então, essa sabedoria do colérico, essa perspicácia do colérico, essa força, essa coragem também de falar, de chegar num determinado lugar e se posicionar, isso é maravilhoso. Dominado pelo Espírito, né? Teresa d'Ávila, colericaça, né? Teresa d'Ávila era teimosa, manipuladora, vaidosa. Já no convento, ela usava o temperamento dela para conseguir o que ela queria. Ficava horas no parlatório, conversando com os visitantes, manipulando regras flexíveis em benefício próprio, né? Depois que Teresa passa pela ação do Espírito Santo, processo de conversão profundo, a força inabalável dela vai se voltar para as coisas de Deus. Não, Reforma o Carmelo inteiro. E o mais engraçado é o seguinte: ninguém teria coragem de virar para Jesus e falar: é assim que o senhor trata os seus amigos? Por isso é que o senhor tem poucos amigos. Que é isso? Como é que o senhor me trata desse jeito? Quebrando minha carroça? E não, só ela, né, para falar com Jesus desse jeito. E só um colérico seria capaz de viver tantos anos sem nenhum consolo de Deus, né? Por quê? Porque ela era determinada, ela sabia onde ela precisava chegar, ela sabia onde ela precisa ir e ela vai. O sanguíneo, ele precisa da sensação. O sanguíneo é sensorial, demais a conta. O colérico não. O colérico precisa de um objetivo. Ele tem um objetivo, ele vai perseguir esse objetivo até o fim. Santa Teresa fala, Teresa sozinha não vale nada. Teresa com Jesus é maioria. E a Santa Teresa d'Ávila, né? Ela, com esse mover do Espírito Santo nela, né, Júnior? Ela nos trouxe aquela história do castelo interior, né? Que coisa mais rica é aquilo, sabe? A elevação, à medida que você vai conhecendo Deus, você vai aprofundando aqueles cômodos do castelo, né? Então, gente, eu nunca imaginei uma história daquela antes de conhecê-la por Santa Teresa d'Ávila. Então, ela era de uma visão, assim, extraordinária, né?
Com o mover de Deus. Com o mover de Deus. Com o mover de Deus nela. Quem mais seria colérico, Júnior, assim? São Jerônimo também era colérico. O que escreveu a Bíblia? É, o que fez a tradução da Vulgata. Traduziu. Sim, sim. São Jerônimo, e aí como é que era o colérico Jerônimo antes da conversão? Destruía os opositores dele, uma capacidade intelectual maravilhosa. Então ele humilhava as pessoas, ridicularizava as pessoas, né, com a sua força colérica, com toda a capacidade que ele tinha de enxergar os problemas do outro, né? E depois da conversão, ele vai para o deserto para ele vencer os seus limites, porque ele precisava produzir algo, né? E aí imagina, se me pegar para traduzir a Bíblia hoje, com o chat GPT, com o Google, eu já vou achar difícil. Imagina no deserto, fazendo a tradução, né, do original. E eu creio assim que só um colérico mesmo para viver numa caverna, né? Porque o colérico, ele tem essa história de eu me basto, né? O colérico, ele consegue conviver e viver tranquilamente sozinho. Entendeu? E só um colérico para viver numa caverna tantos anos sem precisar do outro. Porque eu creio que o sanguíneo, ele já é o contrário. Ele precisa do outro, ele precisa do calor humano, ele precisa de, sabe, assim, eu vejo tudo aqui em casa, assim, sabe? Não gosta de muita gente. Não gosta de ficar sozinho. E às vezes o colérico, ele precisa até estar sozinho para que, porque são tantos pensamentos que vêm e de uma forma tão rápida e tão acelerada que ele precisa ficar realmente sozinho para poder ordenar aquilo, entendeu? Fazer com que aquilo fique numa ordem para que aquela ordem progrida em atos concretos de bondade, de santidade, de algo que outras pessoas vão usufruir daquilo. É o meu pensamento, né? Também não sei se está certo, não. O melancólico precisa. Ficar Precisa só. de silêncio, você imagina, né? Sim. Precisa de momentos de silêncio para se ordenar. Olha só. Tudo é graça, Ju. Os dois, o sanguíneo e o colérico aqui em casa. Então, vamos começar a live. Beleza. Então, vocês vão lá pro quarto, né? Fica lá, toca um violão, tranquilo e tal. O Rafael não saiu de lá, tá lá até agora. O sanguíneo tá aqui, ó. Aí ele pega isso aqui, ó, acende, aí batuca, pega esse negócio aqui, batuca. Parece isso, sanguíneo, pra te ver. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Aí começa a fazer pergunta aqui do lado. Sanguíneo que tá do meio do bolo. Exatamente. Onde é que eu vou? O colega falou que ele fica lá e tá lá, tá com o livro, lá tá lendo. Não sai de lá enquanto não acabar lá. Entendeu? Mas olha só, Jô, daqui a pouco nós já vamos partir pro terço, mas vamos falar como que a mulher colérica vai se deixar moldar. Acho que esse é um ponto importante da nossa live, né? Que é as mulheres que estão se identificando como coléricas. Porque, assim, essa iniciativa da Jô, né, das esposas que oram pelos seus maridos, um movimento maravilhoso. E falando de colérico sanguíneo, quando a Jô conversou com a gente e propôs para fazer, né, o sanguíneo aqui já fala, vamos fazer. E a Anícia pensando. Enquanto ela pensava e eu já tinha esquecido, a Jô já estava com tudo pronto. A arte estava pronta, os dias, estava tudo pronto. Colérico. Tem um objetivo? Vamos fazer. Né? Mas a mulher colérica, olha só, Jô, 3 coisas. Praticar a doçura, ouvir mais e vencer o orgulho. 3 pontos fundamentais. Né? Essa virtude da mansidão, a mulher colérica precisa pedir. Entendendo que a palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, se a colérica consegue esse dom da mansidão, né, essa doçura, ela fala sem machucar. Ela não vai perder a característica dela de liderança. Não adianta, não vai perder. Mas ela fala sem machucar. E ela usa a capacidade que ela tem de liderar
para ajudar o seu esposo a liderar. Não é isso? Porque a gente sabe, o homem é o sacerdote do lar. Então, a mulher colérica, ela vai se colocar também nessa postura, né, de doçura, também com os filhos. Porque o colérico é o seguinte, ele é fogo. Se ele não se molda, se ele não se contém, ele destrói. Né? Destrói, com certeza. O ouvir mais, que é fundamental. Ouvir o outro, né? Nas dificuldades dele, nos limites dele. Às vezes, a mulher que é colérica está ouvindo o marido ou o filho falar e lá no fundo era assim, nossa, já tinha resolvido isso há muito tempo. Mas segura, respira, né? Calma, né? Escuta o que eles querem dizer antes de dar ordem, antes de dar palpite, antes de decidir tudo sozinha. Não decida tudo sozinha. A mulher, ela sabe que ela vai dar conta de decidir tudo sozinha. Naturalmente, a mulher já é mais decidida do que o homem. Mas a mulher colérica, então, esse parar para ouvir é fundamental. E vencer esse orgulho, que é o defeito dominante, a soberba. Aceitar os próprios erros. E olha, fundamental, mulher colérica, pedir perdão quando errar. Por que não? Né? A humildade de pedir perdão quando errar é fundamental. Mas tem mulher aí, Jô, que não é colérica. Mas às vezes tem um marido colérico. Né? Como que ela lida com esse marido colérico? Então, 3 sugestões aí também. Não bata de frente. Não se dobra um colérico batendo de frente com ele. O colérico ele tem que ser convencido. Entenda isso. Né? Ah, mas eu não vou fazer isso. Então não vai dar certo. Não adianta. Né? Evitar gritar, discutir na mesma hora. Né? O silêncio sábio acalma as coisas. Então deixa no tempo certo. Segundo ponto, espera o momento certo. A pessoa não vai estar nervosa o tempo todo, porque o colérico, como ele é impetuoso mesmo, como ele é forte, como ele é aguerrido, como ele tem objetivo, ele sabe o que ele quer. Então, sim, ele vai enfrentar qualquer pessoa para fazer o que ele quer. Se tiver a sabedoria do silêncio, no momento certo, quando ele estiver tranquilo, com o argumento que você consegue convencê-lo, ele se sente convencido. Porque não é que o colérico, ele sabe muita coisa, ele percebe as coisas muito claramente, mas se vem um argumento mais forte que o dele, no tempo certo, ele acata. Porque ele também sabe que ele está errado. Mas ele tem que ser convencido no tempo certo. Não é na hora da briga, não é na hora que ele levantar a voz, porque não adianta. Se ele levantou a voz, se ele levantou também, ele vai gritar mais alto. Não tem jeito. Se um melancólico, se gritar com um melancólico, ele baixa na hora. O fleumático, então, ele acabou a discussão, não fala mais nada. Fica mudo uma semana. Mas o colérico, não. Se gritou mais alto com ele, ele vai subir na laje para gritar. Mas ele vai gritar mais alto. No último andar do prédio. Né? E o terceiro é importantíssimo, respeitar a liderança do esposo. Gente, nós estamos falando de matrimônio católico. O modelo do matrimônio católico é esse. O marido é o sacerdote do seu lar. É óbvio, a esposa, ela participa de todo esse processo, ela é a doçura da casa, ela é que edifica o lar com a sua sabedoria, mas ela tem que se submeter ao marido que, entendendo qual é a sua missão, também dá a vida pela sua esposa. Por que a mulher deve se submeter ao seu marido, como diz a palavra? Porque aquele homem tem que estar disposto a morrer por ela. Ele morre por ela. Então, porque ele morre por ela, ele espera que ela se submeta a ele. Então, a mulher sábia também, ela vai conduzindo o seu marido a entender o papel dele. E veja, o marido colérico, que é alcançado pela graça de Deus, se torna um sacerdote imbatível. Na proteção física, moral, espiritual, é sensacional. Então, se o seu marido é colérico, não se desespere. Vai ajudando o Espírito Santo a moldá-lo. Porque pela graça ele se molda. Né? Valida esse desejo dele de liderar, de prover, e ajuda a direcionar essa força
para o bem da família. Isso é maravilhoso, né, Júnior? Quando nós somos libertos mesmo dessas más inclinações no temperamento e no caráter, como que a gente progride mesmo, né? Como a gente progride e como, ao mesmo tempo, a gente progride mesmo indo contra a força motriz do mundo que quer a decadência do homem. Né? Por isso que é tão difícil hoje uma mulher entender que o marido, independente de qual realidade que ele esteja, ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar, entendeu? Independente se é a mulher que ganha mais, a mulher que reza, a mulher que faz isso, que faz aquilo, mas o homem, se a gente for analisar, assim, mesmo um homem não convertido, ele tem os seus dizeres de sacerdote. Às vezes o homem fala assim, ó, não faz isso não vai dar certo. E aí, quando a gente escuta aquilo, ou quando a gente vê o que aquilo resultou, aí você vê que ali foi como se Deus estivesse falando através daquele homem para conduzir aquela família, né? Então, isso é maravilhoso. Júnior, Nossa Senhora, ela é o quê? Ixi, imagina, hein? Nossa Senhora, como Jesus tem os 4 temperamentos em equilíbrio, eu imagino que Nossa Senhora também, porque não pecou. Foi preservada desde sempre do pecado original, né? Concebida sem pecado, imaculada. Não tem defeito, não peca. 25% de cada um. Aleluia. Engraçado que eu percebo também exatamente isso. Eu percebo que os santos, eles, eles têm todos os temperamentos, né? Quanto mais eles se tornam santos, mais parece que eles têm a graça do equilíbrio dos 4 temperamentos. É verídico isso ou não? É porque, na verdade, você vai vencendo aquilo que você tem de pior, potencializando o que você tem de melhor, então você vai se equilibrando, né? A graça vai equilibrando. Mas você vê, Maria, só um colérico vai ao pé da cruz, né? Só um sanguíneo vê que está faltando vinho na festa. Faltou vinho na festa, né? O choro, a Nossa Senhora das Dores, né? Melancólico mesmo. Né? E quando não precisava de nada, tá tudo certo. Jesus sumiu. A Virgem do Silêncio. Jesus sumido, ela vai, meu filho, não faz isso com a gente. Ah, mas eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Tá bom, beleza, bora pra casa. Então, ou seja, naquele transitar dela ali, do nascimento de Jesus à ressurreição, ali ela mostra os 4 temperamentos. Sim, sim. E São José? Ué, José é outro, né? Uma coragem assustadora, um silêncio, não fala nada, mas olha o que José faz no silêncio dele, né? Maravilhoso. Mas eu tenho para mim que São José era colérico. É colérico. Imagina o anjo acordar de madrugada e falar, pega a mulher e o menino, pega a mãe e o menino e foge para o Egito. Eu também acho que São José era colérico. E São José, assim, pelo que está escrito em Valtorta, São José levava muita gente a Jesus. Mesmo antes de Jesus se manifestar ali nas bodas de Canaã, depois que ele morre, né? Sempre ele conseguia influenciar as pessoas para estar indo conversar com Jesus, ouvir Jesus. E ele era um construtor. E é uma característica do colérico, né? Porque São José, ele era muito além de um carpinteiro. Ele era um construtor. Construía casa, construía jardins, ele era paisagista, e assim, então eu também acho que ele era colérico e corajoso. Imagina um homem atravessar um deserto, só um colérico faz daquele deserto. Ei, meu amor. Ei, João, boa noite. Estava lá no quarto, você leu tudo?
Aqui, você sabia que eu também sou colérica como você? Legal, né? A gente está Legal. falando aqui sobre os temperamentos e como que o temperamento, ele hoje, você sabendo que você é um colérico, é mais fácil para você lidar com esse seu temperamento?